Rapaz, não pula esse vídeo não. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu não sei qual é a situação que você está se encontrando neste momento, nem tampouco a luta ou a dificuldade que está afligindo o teu coração. Mas uma coisa eu sei, Deus pode mudar a tua história. Eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus colocou no meu coração Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vai falar a respeito de que Jesus acalma a tempestade. A minha pergunta hoje é simples para você. Você crê que Jesus ainda pode acalmar a tempestade que está afligindo a tua alma? Pois é, Jesus ele pode. Eu quero te dizer que no momento em que Jesus estava reunido com os discípulos e também com toda a multidão, trazendo parábolas, trazendo ensinamentos, Jesus ele decide dar uma ordem. E a ordem foi clara: passemos para outra banda. Jesus estava querendo ir com os discípulos para Gadara. E o que eu acho interessante é que nos traz à memória que Jesus estava trazendo parábolas, ensinamentos, e na minha concepção eu começo a imaginar os discípulos sentados, a multidão sentada, atenta, ouvindo as palavras de Jesus. E os discípulos recebem uma ordem. E com essa ordem eu posso ver Jesus tirando os discípulos da zona de conforto. Ei, eu quero iniciar te dizendo, muitas das vezes Jesus vai fazer algo para te tirar da zona de conforto, para você presenciar o sobrenatural de Deus na tua vida. Quando Jesus ele dá ordem aos discípulos para que os discípulos adentrem no barco e passem para o outro lado, Jesus não deixa os discípulos ir só. Eu acho interessante é que em todos os momentos das dificuldades que os discípulos passavam, Jesus estava presente. Mas, irmão Max, você pode me dizer, teve um momento que Jesus se afastou e estava no monte, olhando para os discípulos. Você lembrou bem, é verdade. Ele poderia estar distante em corpo presente, mas os olhos do Senhor estavam fitos nos servos de Deus. Aleluia. O que eu posso observar também nesta palavra maravilhosa, a qual Deus colocou no meu coração, é que quando Jesus entra dentro do barco e aquele barco caminha junto com outros barquinhos que ali o acompanhavam, no meio do mar se levanta uma tão grande tempestade. E no momento em que esta tempestade se levanta, a Bíblia deixa bem claro que Jesus estava dormindo. Sabe o que eu acho interessante, observando este detalhe? É que no momento da minha e da tua tempestade, Jesus, ele decide muitas das vezes ficar em silêncio, não é assim? Jesus, ele decide muitas das vezes não resolver no momento em que nós estamos passando na tribulação. Sabe por quê? Porque na minha vida e na tua vida, ele tem o controle, oh glória, e o momento certo de agir. Você pode imaginar isto? É muito grande, né? E muito profundo. E no momento em que a tempestade se levanta, a Bíblia diz que Jesus estava na polpa, dormindo. E quando os discípulos se acharam sem saída, achando que iriam morrer, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer? Jesus, calmo, sereno, tranquilo, ele levanta, dá uma ordem ao vento, porque o vento era o centro do problema. Você sabia disso? O vento era que estava causando toda aquela agitação no mar. E eu acho interessante a postura de Jesus. Jesus ele levanta e diz: vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Eu quero trazer à tua memória nesta noite que Jesus não mudou. Ele permanece o mesmo, que te socorre nos teus momentos difíceis. Nos momentos que você diz assim: Senhor, eu não aguento mais, eu vou morrer. Aí é quando a gente lembra de Jesus. Aí é quando nós colocamos diante de Jesus o nosso problema.
E muitas das vezes o que Jesus quer de mim e de você é isso: colocar, lançar sobre Ele as nossas petições, lançar sobre Ele os meus e os teus problemas, porque somente Ele pode resolver. Jesus não disse aos discípulos: não me incomodem, eu estou dormindo. Não. Jesus prontamente, no momento do pedido de socorro, ele levanta para trazer alívio àquelas almas cansadas e atribuladas. Não sei qual é o teu estado neste momento, mas eu quero te dizer: Jesus pode colocar tudo novamente no seu devido lugar. Sabe o que ele está esperando de mim e de você? É que a gente venha deixar de lado. Eita, muitas das vezes o eu posso, eu consigo, eu faço com as minhas próprias forças. Muitas das vezes Jesus está esperando de mim e de você a gente deixar de lado esses impulsos que nós temos de achar que podemos fazer tudo com as nossas próprias forças e colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Jesus, quando ele acalma o vento, quando ele acalma aquela tempestade, a Bíblia nos diz que os discípulos ficam tomados de um grande espanto e começam a perguntar uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos observar algo muito importante: é que os discípulos estavam junto de Jesus a todos os momentos, mas os discípulos não conheciam quem era Jesus. Muitas das vezes não é assim na minha e na tua vida. A gente serve a Deus, a gente louva, a gente ora, a gente lê a palavra, mas no momento da tempestade, quando as lutas chegam, muitas das vezes esquecemos de Jesus, não é verdade? Esquecemos quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Aí começamos a olhar para a dificuldade, a olhar até mesmo para os nossos problemas. Mas eu quero te dizer, Jesus, oh glória, Ele é o Filho de Deus que tem poder de tirar você desta situação. Jesus, ele olha para os discípulos e diz: por que vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês ainda não têm fé? Olha para aí. Era Jesus dizendo: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Muitas das vezes não é assim. Jesus está fazendo milagres em nossas vidas. Jesus está resolvendo causas impossíveis que aos nossos olhos parecia até não ter mais saída. E muitas das vezes, por conta de um problema que surge, a gente deixa de saber quem é Jesus, não é assim? Mas eu quero te dizer, Ele é o Deus que muda o cativeiro. Aleluia. Que muda a história. Muitas das vezes, história e histórias de traumas. Histórias tristes ao decorrer de vidas que vêm sofrendo há muito tempo. Eu tenho uma notícia para te dar. Só conhece e só quem sabe do sobrenatural de Deus é aqueles que saem da zona de conforto. Ei, muitas das vezes vai ser necessário Jesus te tirar da zona de conforto para você conhecer verdadeiramente o Deus que você serve. Amém? Que Deus nos abençoe e que esta palavra fique fincada no meu e no teu coração, porque eu sou o primeiro a precisar de meditar nessas palavras e entender que só Jesus pode resolver o meu e o teu problema. Amém? Que Deus nos abençoe.